97 Kiren Saga Capítulo 349 O rabo de um gato cheio de problemas. Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfu.net. Por favor confira o site, link na descrição. De mais de 3 meses atrás a montanha caiu sobre John. Ela sentiu a conexão entre ela e John ficar perturbada. Estava abalado e fraco. A vida de John estava em perigo. Apesar de tudo isso, ela não conseguia fazer nada ou mover um músculo. Ela impotente caiu e não conseguia se mover. Ela viu um fur carregá-la e correr para a localização de John. Ele a colocou no chão e começou a mover as pedras, apesar de seus ferimentos. Sem muita chance, os agravens já estavam mirando sua magia nele. O Wolfur estava travado em uma luta desesperada entre cavar uma montanha e lutar contra os inimigos com seus ferimentos fatais. Ele fez o possível, mas ela viu uma das bruxas estendendo sua mão repugnante para ela. Pegue o fei. Rasgue seu núcleo. As bruxas carregavam um sorriso nojento enquanto ela dizia em um tom frenético. Nefertiti ainda não conseguia se mexer. Ela queria resistir ou simplesmente desaparecer no mundo das sombras para se recuperar, mas isso estava sendo impossível. Sua cabeça estava partindo de dor. Assim como ela estava tentando desesperadamente fazer algo sobre isso, uma linha reta prateada voou em direção à bruxa e a lançou para longe. Foi o Fur abandonando seu martelo para salvar Nefertiti. Ele correu em sua direção e a puxou para cima. Oma. Não podemos salvá-lo, precisamos correr. O Wolfur carregou a garota nos braços e correu para o sul. Não. John. Oma. Seus fracos gritos lamentáveis continuaram murmurando essas 3 palavras repetidamente. Não. Por favor. Ele está com dor. Eu sinto. Pare. Ela só podia mover seus braços fracamente para afastar o Wolfur, mas era impossível com a fraqueza que atingiu. Ela só podia olhar para trás na direção de John. Sua voz se transformou em sua natureza original. Eram os miados de coração partido de um gato misturados à fala humana. O Wolfur não pôde deixar de se abalar com os miados de dor que ela começou a fazer. Seus olhos começaram a lacrimejar enquanto ele corria pela escuridão. Nefertiti começou a se transformar lentamente em sua forma de gato. Ela continuou diminuindo gradualmente, o que não era natural para ela. O Wolfur já escapou de uma distância segura e se escondeu com ela em alguma caverna que encontrou. Havia um riacho de água ao lado deles e ambos precisavam se curar. Sem saber o que aconteceu com ela, o Wolfur não conseguiu se comunicar com ela ou mesmo curá-la. Apenas John pode falar com ela em sua forma de gato e ela parecia enfraquecida a ponto de desenvolver febre. O Wolfur também não resistiu aos ferimentos e adoeceu. Para sua sorte, ele pode fazer alguma magia de cura, mas já faz muito tempo que ele ficou sem magia e sua recuperação não foi tão boa quanto John. Ele teve que recorrer aos métodos primordiais consigo mesmo e salvar a magia para Nefertiti. Sua adaga sobressalente foi aquecida em chamas até ficar vermelha e ele continuou tratando seus ferimentos com ela. Ele estava acostumado com o fogo, mas ainda assim, era insuportável. Quanto a Nefertiti, ela só acordava a cada poucas horas por alguns minutos e depois desmaiava novamente. O Wolfur a trataria por algum tempo apenas para que sua febre voltasse a ser como era novamente. Sempre que eles ficavam com fome, o Wolfur saía com uma lança de madeira que ele fabricava e caçava um coelho ou um lobo. Mantiveram-se assim durante 3 dias até que o Wolfur estivesse em melhor forma do que antes. Ninguém poderia dizer onde eles se esconderam até aquele dia. Nefertiti acordou à noite e não era ela mesma. Eu não sinto. Ele não está lá. A conexão entre ela e John quebrou e ela começou a ficar sóbria. Mas algo não estava certo. Não sobre John, mas sobre ela. Não era uma noite de lua cheia, então por que ela estava se sentindo assim? Ela olhou para fora da caverna e as coisas começaram a parecer erradas. Não deveria vir assim. Ela já resiste a esse efeito. Essa loucura. Pele. Ela começou a se transformar gradualmente. O Wolfur ouviu e acordou. Ei, você está se transformando. Correr. Sem saber o que estava acontecendo, o Wolfur recuou alguns passos ao notar a aura antinatural de Nefertiti. Isso não era um bom sinal. Em tal noite,
Nefertiti estava ficando anormalmente selvagem. Ele só tinha uma lança tosca feita de madeira e pedra para se defender, que ele sabia que não teria uma única chance contra Nefertiti. Ele também não se recuperou completamente. Corra, não me engane. O personagem justo de Lufur se ativou e tentou se aproximar de Nefertiti para acalmá-la, mas o que ele não esperava aconteceu a seguir. A mão dela aumentou e entrou na forma Erekate por conta própria, então cortou com suas garras para ele. Bloqueando por reflexo seu ataque, o Lufur saltou para trás e rolou para absorver o choque, mas quando ele a encarou novamente, ela estava totalmente na forma Erekate e uma polegada de distância de sua garganta. Seus reflexos ainda estavam altos e ele continuou a rolar para trás com seu impulso, esquivando-se dela 3 vezes milagrosamente. Assim que conseguiu o ponto de apoio de que precisava, ele chutou o chão pulando para fora da entrada da caverna. Seu corpo gritava de dor, mas ele não conseguia parar. Um Erekate furioso era algo que ele sabia que não deveria enfrentar. Correr era a única opção, mas isso significava desistir de João e Nefertiti. O Lufur engoliu em seu coração e começou a correr. Com certeza, a furiosa Nefertiti deu uma perseguição. Em uma noite tão escura, seus sentidos eram muito superiores aos dele e sua agilidade era assustadora. Os 10 metros entre eles agora eram apenas 1 centímetro e as garras dela estavam prestes a cavar nas costas dele, mas ainda assim, alguém interferiu. Pegue. O Fei. Está aqui. Um raio de magia de relâmpago desceu sobre Nefertiti lançando-o a uma distância atrás de Lufur. Não. Ele não suportava a visão de um camarada sendo baleado assim. Ele já perdeu todos os seus companheiros e seu irmão. Sua mentalidade estava apenas pendurada em um fio de esperança de que João estivesse vivo. Ele queria contar com Nefertiti, que pode localizar João mesmo em Oblivion, mas as coisas estavam saindo do seu caminho. De repente, um bando de corvos voou no céu noturno e pousou para formar uma entidade. Um Agraven. Não, não é normal. Um ancião Agraven. Ah! A maldição funcionou. Agora pegue. Naquela noite, um bando de renegados apareceu das montanhas e se dirigiu para Nefertiti com correntes, ganchos e arpões. O Lufur podia entender seu plano completamente. Foda-se todos vocês. Enfurecido ele, para o renegado mais próximo apenas para ser baleado pela magia do ancião Agraven e cair de cara no chão. Sem desistir, ele disparou com todas as suas forças mais uma vez, sem se importar com seus ferimentos e socando a cabeça do renegado mais próximo, transformando-o em pedaços e saqueando sua arma imediatamente. Não que uma arma estivesse em sua mão, os titãs tremerão. Sua cabeça estava em branco e tudo o que ele conseguia lembrar era sangue e ossos sendo esmagados. 8 espadas quebraram em suas mãos e os mortos estavam por toda parte. Ele alcançou a semi-inconsciente Nefertiti e a chutou para que ela pudesse acordar completamente. Em sua forma Erekate, Nefertiti recuperou seu estado frenético e atacou sem olhar. O Lufur já estava longe dela e suas vítimas eram os renegados. Uma cena de Akan-Slash ocorreu enquanto Lufur e Nefertiti evitavam os feitiços que estavam sendo lançados pelo ancião Agraven e usavam os guerreiros como escudos de carne. O Lufur queria derrubar o Agraven, mas parecia impossível. Como eles ficaram sem escudos de carne, o Agraven poderia finalmente atacá-los diretamente. O Lufur não teve escolha a não ser puxar o agro de Nefertiti para si mesmo e fugir. Funcionou sem que ele fizesse nada e ele correu em direção à estrada dos viajantes na esperança de encontrar alguma ajuda. Ele estava perto de Orodan sobre a ponte sobre o rio Kat. Assim que Nefertiti se aproximou, a anciã Agraven já estava bloqueando o caminho e abriu a boca para respirar chamas como João faz com o Tum. As escolhas foram limitadas à morte pela frente ou morte pelas costas, mas a tenacidade de Lufur mostrou todo o seu potencial no próximo movimento. Ele jogou a arma que tinha no Agraven e se virou para enfrentar as garras de Nefertiti que cravaram fundo em seus braços. Com isso, ele resistiu a toda a dor e abraçou Nefertiti e então pulou com ela da ponte. E ambos desapareceram no rio. Ela acordou com os olhos pesados. Ela podia sentir o sangue em sua boca. Não. O que tem? Não.
Ela sabia disso. Toda vez que seus instintos de lobisomem entravam em ação, ela ia caçar e no dia seguinte acordava com um gosto de sangue na boca. Este gosto era diferente. Era sangue humano. O que ela fez? Ela machucou o fur? Ela estava apavorada. Sua mentalidade já estava em um estado extremo, muito menos carregando a culpa de enlouquecer com um camarada. Ele era a última pessoa com ela. Se fosse ele, ela nunca mais poderia enfrentar John. Ela acordou. Uma voz interrompeu sua linha de pensamento. Ela olhou para cima para ver uma mulher loira nora em um hábito de monge olhando para ela. Garota, você está bem? Você entende o que eu digo? A mulher disse. Nefertiti olhou para sua mãe e teve certeza de que estava em forma humana. Ela então olhou para a mulher e assentiu. Onde estão seus pais? A mulher perguntou. Nefertiti inclinou a cabeça. Pais? Ela já os teve, mas não consegue se lembrar deles. A mãe dela é uma gata do colégio e o pai dela também é outro gato. Porque eles são importantes para perguntar. Ela apenas balançou a cabeça. Ah! A mulher fez uma cara complicada. Então quem cuida de você? Nefertiti olhou para baixo e falou com voz fraca. Oma. Quem é? Sua família? Amigo? Nefertiti balançou a cabeça. Ele é. Nefertiti não poderia dizer mais do que isso. O que ele era para ela? Um pai? Um irmão mais velho? Não, é assim que o humano pode olhar para isso. Era diferente para ela. Ele é. Meu homem. Essa é a relação que ela conhecia. Era tudo o que ela precisava. Eu não entendo. A mulher fez uma cara complicada, mas sorriu no final. Acho que você está perdido, certo? Afinal, nós pescamos você no rio. Nefertiti ouviu e não respondeu. Este é um solo sagrado para a deusa Mara, um santuário onde nós do sacerdócio de Mara fazemos alguns rituais sagrados para não morarmos na cidade, mas não se preocupe. Um amigo nosso virá em alguns dias e levará você para a cidade. Lá você encontrará a sua. Aquela palavra que você disse. Disse a sacerdotisa. Realmente? Sim, realmente. Agora descanse bem. Como a sacerdotisa prometeu, 3 dias depois da chegada de Nefertiti, uma velha sacerdotisa de hábito amarelo veio visitar o solo sagrado de Mara. Apesar de não ser membro do culto de Mara, a sacerdotisa era tratada com o maior respeito, sendo tratada como a senhora Sibilde de Bela. Como se dois espíritos tivessem uma conexão longa e profunda um com o outro, Nefertiti e a Sibilde de Bela fizeram uma conexão imediatamente. Mesmo sendo uma gata preta, Nefertiti foi acolhida no templo de Dibela, cujos animais sagrados são os gatos brancos. A Sibyl insistiu em manter Nefertiti no templo em vez de mandá-la para o orfanato. Mesmo não tentando se dar bem com as sacerdotisas, Nefertiti e a Sibila de Dibela tiveram muitas conversas que ninguém sabia. A velhinha e o gatinho eram quase amigos. E 3 meses se passaram. A única coisa que Nefertiti apreciava era seu vestido preto e o colar de metal gamer que ela se recusava a deixar qualquer um tocar. E finalmente, em uma noite, Nefertiti ouviu alguns cantos. Ela foi atraída por ele e simplesmente saiu silenciosamente do templo. Ela continuou andando por ruas que não conhecia e lugares que viu pela primeira vez até que chegou a uma taberna e caminhou. Ela viu muitas pessoas reunidas sorrindo em torno de um homem que cantava uma música boba com a qual ela estava tão familiarizada. Sim, foi a música que a trouxe até aqui. Nefertiti viu seu rosto escondido sob o capuz e uma onda de emoções a atacou. Mas ela atacou de volta. Com uma vassoura. Na cabeça. Gritando a plenos pulmões. Oman, seu idiota. Kiren Saga capítulo 350. A festa começa. Tio, as coisas teriam sido mais fáceis se você me contasse dessa vez. Sinto muito, mas... A garota, ela se tornou uma convidada deste templo há muito tempo. Espero que você entenda que eu estava preocupada. As coisas não pareciam tão boas para você naquela época. Suspiro. Eu entendo. Olhei para Nefertiti que dormia no meu colo. Ela estava me segurando como se nunca fosse me soltar. Obrigado por cuidar dela. Nunca vou esquecer esse favor. Eu conversei com a velha na minha frente.
Ela era a pessoa que vigiava Nefertiti nos últimos 3 meses, a Sibyl de Dibela. Assim que Nefertiti me encontrou mais cedo esta noite, fui espancado até virar polpa no meio da pousada, mas felizmente uma sacerdotisa veio esclarecer o mal-entendido das pessoas ao redor. A sacerdotisa tentou levar Nefertiti com ela, mas ela já estava segurando meu pescoço. Essa é minha garotinha. Tentei acalmá-la, mas ela ficou frustrada e com raiva de mim até adormecer. Pude então seguir a sacerdotisa até o templo de Dibela, onde encontrei a velha Sibyl. Então, você entende a natureza da garota? Ela me perguntou. Eu não respondi por alguns segundos e então falei. Um vínculo simples não é tudo que compartilhamos. Sem aquela videira maldita ao meu redor, poderíamos ter compartilhado nossos pensamentos, emoções, localização, sentidos e muitas coisas. Eu imaginei tanto. A Sibyl assentiu. É incomum ver algo assim. Primeiro foi meu poder de linhagem que forjou uma conexão entre nós. Então o príncipe servo veio e tornou a conexão mais forte. Muitas coisas aconteceram com ela que a tornaram mais forte e a fizeram mudar até este ponto. Eu não entendo o que ela se tornou, mas eu já sei que ela ultrapassou os limites de ser um ser normal desde o dia em que me seguiu. Não tenho certeza se devo me arrepender de fazer um inocente passar por tudo isso. Você precisa agradecer a Dibela por ela não ter lido esses pensamentos ou não teria acabado como uma surra normal. Certo. Verdade, se Nefertiti lesse esses pensamentos, não iria embora facilmente. A Sibyl tinha um olhar nostálgico em seu rosto e então ela olhou para mim. Você passou por bons e maus momentos. Tenho certeza que Dibela não teria falado apenas por capricho. Ela disse algo que me trouxe de volta ao nosso primeiro encontro. Não sei o que pensar desse encontro. Quer dizer, Dibela falando. Foi estranho. Os Edra não interferem ou falam tanto quanto os da Edra. A deusa fala comigo às vezes. Não é tão incomum no meu caso. Realmente. Ei. Os deuses sempre falam, criança. Você só precisa aprender a ouvir. Obrigado pelo conselho. Acho que devemos ir agora. Eu disse enquanto carregava Nefertiti e me levantei. Espere um segundo, há algo que você precisa. A Sibyl levantou-se e caminhou até o centro do templo. Vir. Ela apontou. Eu andei atrás dela. Você sabe rezar? Ela perguntou. Eu sei como meditar. Eu respondi. A mesma coisa. Sente-se aqui e experimente. Ela apontou para as escadas que levavam à fonte no meio do templo. Eu balancei a cabeça e me sentei. Em seguida, fechei os olhos e aguçei meus sentidos para me concentrar em meu eu interior. Eu poderia dizer que há um sentimento que não entendo sobre este lugar. Algo misterioso entrou em contato comigo no momento em que comecei a meditar. A sensação ao meu redor mudou como se eu tivesse sido teletransportado para outro lugar. Eu rapidamente abri meus olhos por um segundo. Só por um segundo ou até menos. Eu vi. Não entendo o que vi. Como pode tal lugar existir neste mundo? O segundo não foi suficiente, mas era tudo que eu tinha. Abri os olhos para ver o que estava ao meu redor. Eu estava de volta ao templo. Ou talvez não tenha saído. Você viu? Não viu? Você também viu? A Sibyl de Dibela falou com uma cara chocada. Ela sabia alguma coisa. Aquele lugar. Tentei falar, mas estava muito tonto. Ela sentiu como se entendesse. Por anos. Eu tenho desperdiçado minha energia por anos para vê-lo. Mas uma vez antes de morrer. Ela falou freneticamente no início, mas seu tom tornou-se triste. Eu vejo. As coisas não são tão simples. A vista de cima. A dança no topo. O interminável campo amarelo de flores e seu rosa. Onde foi que? Perguntei a Sibyl. Dibela. A Sibyl apenas se ajoelhou no santuário e começou a chorar. Muitas respostas levam a muitas perguntas. Foi-me mostrado um lugar que explicava as coisas e as tornava mais misteriosas. Foi em algum lugar que eu irei? Em algum lugar que estou destinado a chegar? Muitas perguntas que eu tinha que colocar na parte de trás da minha cabeça. No final foi tudo um teste. Todo esse calvário nós caminhamos.
Ultrapassá-la e caminhar é aperfeiçoar cada passo. Caso contrário, será empurrado para trás. Fui empurrado para trás porque não andava direito. Agora eu entendi. A orientação na situação e cada questão precisa de uma solução decisiva. No meu caso atual, preciso parar de perder tempo e pisar no acelerador. O inimigo está esperando. Nefertiti, onde está o cubo? Ela levantou a manga e mostrou-me no braço. Vamos então. Não podemos ir para a guerra com o estômago vazio. Podemos agora. Seu humor ainda estava azedo e ela me encarava por algum tempo para expressar seu descontentamento. Ela estava enfraquecida tanto quanto eu estava enfraquecido também. Afinal, estamos conectados. Ela disse que perdeu a sensação do pé esquerdo e dos dedos em algum momento, mas está se recuperando diariamente. Acho que sou o culpado aqui. Aqui, seu salmão defumado favorito. Ela só pega comida e belisca. Nome, 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 e ela fez isso tão fofo como sempre. Foi difícil levá-la a sério, mas seu sentimento não precisava de algum vínculo mágico para ser sentido. Já posso dizer o quão chateada ela estava. Também estou tão chateado quanto ela, mas é bom que sigamos o mesmo credo de não fique chateado com o estômago vazio. De acordo com o que sei agora, ela mal pode entrar no mundo das sombras, mas pode usar minha sombra como um acesso mais fácil. Isso é para o bem. Preciso que ela fique assim agora que sua magia é estável. Ela também pode levar o cubo com ela e tudo ficará seguro assim. Além disso, agora que recuperei o cubo, posso finalmente ter refeições melhores, uma cama quentinha, um banho quente e meu arsenal móvel de volta. Alguns preparativos foram necessários para a próxima mudança que estou fazendo e, felizmente, consegui tudo o que preciso. Deitei-me na cama pensando novamente no que experimentei no templo, agora que meus pensamentos estavam todos juntos e podiam acalmar minha mente. Algo está estranho, o lugar que vi tinha uma lei estranha. Eu até tentei perguntar ao Shadow várias vezes e ele não respondeu. Não era importante no momento, mas senti que recebi uma dica assim que voltei ao cubo. Dava uma sensação muito parecida com aquele lugar, não do mesmo tipo, mas a mesma lei se aplicava a ambos. Misterioso, mas místico. Nem a Nurina vai ajudar no assunto. Parece que preciso visitar os velhos monstros algum dia. Vamos apenas dormir. O dia seguinte chegou e eu me vesti com minha armadura esfarrapada de sempre que usava perto de Markat. Saí do cubo com Nefertiti e dei a ela, então ela afundou na minha sombra. Foi melhor assim, sabendo que ela me protegeu. A conversa que tivemos foi breve, pois ela ainda estava com raiva de mim, mas ela ainda era a mesma de sempre. Eu prometi que vou vingar nós dois muito em breve. Hoje foi o primeiro passo para isso. Caminhei para o Markat com a massa sendo coberta por um pano velho. Assim que cheguei a uma determinada casa, bati na porta. Já vou. A voz de uma mulher respondeu para mim. A porta se abriu e uma jovem apareceu atrás dela. Ela parecia uma bretã, mas era o rosto de uma nativa de Riache. Uma vez que ela percebeu quem eu sou, ela rapidamente tentou fechar a porta, mas eu coloquei a massa para impedi-la de fazê-lo. Como vai? Meu nome é João Dari e estou realmente chateado. Para sua sorte, recebi esta oferta da minha empresa, uma venda em nosso produto mais recente. Você está interessado? A jovem olhou para mim com hostilidade e acho que ela estendeu a mão para uma arma atrás dela. Bem, a oferta foi de 2 vidas pelo preço de uma. Esse é você. Só pensei se isso poderia despertar seu interesse e você apenas me deixou entrar em silêncio, mas... Suspiro. Vamos com o Forçorn especial. Uma massa na cabeça e obter soul e vem para a eternidade. Apenas me mostre o velho Nepos. Eu dei um soco no rosto da garota antes que ela pudesse reagir e invadir. Com certeza, havia uma festa esperando por mim. Shikio, saia. Assim como eu perguntei a ele, o link entre mim e Shikio o convocou imediatamente. Mortal. Guarde a porta e continue contando, essa festa vai ser iluminada. Kiren Saga capítulo 351 Festa de sangue. Tio João entrou na casa do velho Nepos o nariz. Assim como qualquer outra casa em Markarth,
A casa era um pedaço de pedra cinza esculpida na montanha pelos antigos anões. Uma casa que nem mesmo os dragões podem quebrar com facilidade. Ainda assim, convidar o lobo foi um erro. Ele olhou para a garota que socou deitada com o nariz sangrando enquanto olhava para ele com ódio. Ele respondeu com um sorriso calmo, mas largo, mostrando o quanto gostou do soco. Chiquio, que apareceu do nada, entrou atrás de John. Como John instruiu antes, ele já estava vestido com uma capa preta e um capuz para não alertar os residentes de Markarth. Ninguém podia sentir sua chegada através do vazio, então ele era visto como o segundo de John. Guarde a porta e comece a contagem. Esta festa vai ser acesa. Ei, você com certeza sabe como se divertir para um mortal. A voz de Chiquio, que parecia pedaços de metal se chocando, fez as pessoas da casa sentirem que algo estava saindo de seus planos. John observou aqueles ao seu redor que chegaram a 20 no total. Parece que o dono da casa fez alguns preparativos. Desculpe vir em tão pouco tempo, mas... por acaso eu era esperado? John perguntou em seu tom descontraído. Ou talvez eu tenha chegado cedo na festa antes de vocês me convidarem. Quem respondeu a John foi um velho que veio de dentro da casa para o hall de entrada. Você não era esperado nem é bem-vindo, assassino de parentes. A velha voz mostrava desagrado por John. Oh, John estava interessado no nome. Assassino de parentes. Assassino de parentes parece mais legal ou talvez Kingsbane. Bem, isso não é importante. Nada disso é. O importante aqui é você, velho Nepos. Meu amigo Morven me contou muito sobre você. O que? Morven. Ele era. Droga. As reações das pessoas ao redor de Nepos foram claramente chocantes. Parece que seu camarada que estava atrasado foi realmente capturado por John. Bem, não que eu me importe, mas se importa se você responder algumas perguntas para mim? John disse. Não há nada a perguntar. Nepos disse e sorriu maliciosamente. Você realmente nos economizou algum tempo e veio sozinho, nós íamos procurá-lo e agora você está aqui. Rapaz, não culpe ninguém além de si mesmo. Assim que Nepos disse isso, passos soaram de dentro e algumas figuras apareceram atrás de Nepos. As pessoas pareciam normais à primeira vista, mas John reconheceu a aura asquerosa imediatamente. Briarear Warriors, 10 deles. Que festa que você deu para mim aqui, velho. John balançou a cabeça ironicamente. Você pagará. A garota que John socou disparou e ficou ao lado de Nepos. Suspiro. Tudo bem, mas antes de começarmos, importa-se de me dizer essas duas coisas em minha mente. O que é? Quem é Alaric para Mudanat? E quem ordenou o assassinato de meu irmão? John perguntou. Nepos pareceu surpreso. Ele não conseguia entender por que John sabia sobre o Rei dos Trapos. Mesmo o Jarlo não sabe que Mudanash ainda está vivo e a família Silverblood explora o rei aprisionado para controlar os renegados por meio de Nepos. Alaric é nosso príncipe, herdeiro de nosso falecido rei e seu neto. Uma das pessoas ao redor disse sempre tão orgulhosa de Alaric. Oh, neto do rei em Trapos. Eu esperava tanto. É? John esperou pela resposta para a segunda pergunta. Nepos, o nariz, parecia estar ameaçado pelo conhecimento de John sobre a sobrevivência de Mudanash e apontou para ele imediatamente. Mate ele. Os renegados ao redor de John tornaram-se sedentos de sangue em uma fração de segundo e saltaram para John todos juntos. Tudo bem por mim. Música. DMX, X Gongivito e a vírgula conhecimento de bardo. Foi ativado consciência e um alto-falante estéreo apareceu junto com um buff de velocidade louco. Com a arma sinistra, Molags Masse, em uma mão e o éter sombrio, Grid, em outra, John balançou os braços para a esquerda e para a direita, desviando todos os atacantes em um único movimento. Grid se transformou em uma embreagem com uma corrente e foi lançado em um dos Forsworn puxando-o rapidamente em direção a John para que sua cabeça fosse aberta pela massa. Outro veio por trás para encontrar apenas uma grande bota no rosto derrubando sua cabeça com a massa esmagando suas entranhas.
Um terceiro e um quarto pularam nos braços de João para impedi-lo de se mover, mas João apenas balançou os braços lançando os dois homens até o teto e focando em outros dois espetando-os junto com ganância. Ele estava prestes a ser encurralado, então jogou a massa em um homem e ganância em outro. Então uma chama azul apareceu em suas mãos e dois feitiços básicos de chama foram disparados devorando os 6 renegados. Grid pulou na massa por conta própria e agarrou-se a ela e se transformou em uma corrente ao alcançar a mão de João. João puxou a massa rapidamente para se mover como um meteorito e atingir os dois homens que foram jogados para o teto e caíram no chão. Um homem aproveitou e um soco caiu na cabeça de João virando para a direita. As expressões de João desmoronaram quando o punho do homem ainda estava em seu rosto. Ele voltou a cabeça para trás rapidamente e o punho do homem ricocheteou no rosto de seu dono, derrubando antes que a massa caísse em sua região inferior. Os guerreiros Briareart pareciam ter reagido tarde apenas quando metade dos renegados foram mortos em poucos segundos e atacaram por trás de Nepos em direção a João. O último transformou indiferentemente Grid em um blaster e apontou para os atacantes que se aproximavam. Bolts of cold flames começaram a devorar T-Force um por um. A força destrutiva daquelas manchas azuis não era motivo de escárnio, pois devastavam a essência de qualquer coisa viva que tocavam e até mostravam marcas na poderosa pedra anã da casa. Manobrando pouco a pouco, João já incendiou o Briareart Force em uma confusão de cinzas de neve. Os que estavam ao redor já estavam apavorados, mas teimosos demais para se render. Um atacou João para apenas ter seu rosto desfigurado por um soco. O segundo veio de lado agitando uma espada para fazer Grid cortar sua cabeça e um chute fazendo-a voar como uma bola. O terceiro tentou jogar seu corpo em João para apenas ser capturado pela nuca de sua camisa e foi balançado para cima e para baixo como uma boneca de pano entre o chão e o teto. O quarto foi agarrado pela outra mão de João e conseguiu sua cabeça para beijar as paredes e os móveis de pedra deixando rastros de rostos ensanguentados em todos os lugares. O quinto foi dilacerado por ganância. O sexto foi jogado contra a parede para que seus ossos se dobrassem e quebrassem em todas as direções erradas. Por último foi a garota que abriu para João. Vem cá, beleza. João puxou a garota pálida congelada para ele e a beijou violentamente. Então o som de algo sendo rasgado foi ouvido. A massa passou completamente por suas entranhas e saiu por suas costas. Até mesmo Chiquinho se encolheu com a visão. O quê? Antes de ir para a guerra, você precisa penetrar em uma garota. Você Dremura não faz isso. TSK. Seu mortal maluco. Chiquinho estalou a língua e desviou o olhar. João soltou o cadáver sem vida e puxou a massa. Ele então caminhou em direção a Nepos, que começou a recuar. Nepos evocou um feitiço e lançou um dos cadáveres, mas João destruiu a cabeça antes que ela começasse a subir. Necromancia, hein? Não foi uma boa performance. João pegou uma faca e a esfaqueou na perna de Nepos fazendo com que o velho gritasse de agonia e caísse murchando de dor. Agora me diga, Lodo. Quem ordenou o assassinato do meu irmão? A pergunta de João. Nepos não respondeu. Erguendo ligeiramente as sobrancelhas, João só conseguia pensar em infligir mais dor para obter respostas. Felizmente, Molags Massi estava em suas mãos muito capazes e a quantidade de dor que pode causar era ruim. Loucamente ruim. Está vendo esse rosto no Massi? É de Molag Bal. Agora, beije. Alguns minutos se passaram e Nepos finalmente falou. João ficou descontente com a falta de informações, mas foi informado de que o homem que veio com o pedido de ataque ao Ufur era um Khajiit chamado Darzino, que trabalha como contrabandista de armas. Provavelmente era um dos associados de Erikur, mas Erikur não tinha uma rede no Riacho, como João já sabia. Depois de conseguir o que queria, João despachou Nepos imediatamente para seu novo endereço. 21. Tueroflis, Coldarbol, Oblivion. Agora que tudo estava em ordem, ele se voltou para Chiquinho. Eu quero que você saia de casa e grite o mais humano possível. Leve as pessoas para esta casa e não se esqueça de ir embora depois que terminar. O que você pretende fazer,
Mortal. Chiquinho perguntou. Nada. Só pensando em como alguém pode marcar um encontro com o rei. HMM. Bem, como quiser. Chiquinho saiu quando João pediu. Agora que João ficou sozinho, Nefertiti apareceu. João entregou a ela as coisas valiosas que tinha com ele. Então ela voltou para a sombra com o cubo afundando na sombra dele. João se ajoelhou no chão com as mãos em cima cobertas de sangue e fez cara de pôquer. Ele esperava ver como a prisão mais segura de Skirin poderia contê-lo. Kirin Saga capítulo 352. Ninguém escapa da mina Sidna. Você cometeu crimes contra Skirin e seu povo. O que você diz em sua defesa? Ah, merda. Lá vamos nós de novo. O que? Sim, eu sou culpado. Irei em silêncio. TSK. Você nunca mais verá o sol, ouviu? Ninguém escapa da mina Sidna. Ninguém. Sidna Mine, tudo bem, prisioneiro. Você está na mina de Sidna agora. E esperamos que você ganhe seu sustento. Não há como descansar sua pele em uma cela nesta prisão. Aqui, você trabalha. Você extrairá minério até começar a cagar prata barras, entendeu? Mas isso não parece muito saudável. Não seja esperto comigo, Draugr Face. Eu estou no comando. Continue assim e eu cortarei seus dedos. Bem, um pé já está fora, então vamos ver como você se sai com o outro. Meu conselho. Não coma. Aquele que maltratava João era uma orc que trabalhava como diretora da prisão de Sidna Mine, Urzogagrash Gurs. Ela tentou bater em João algumas vezes durante o interrogatório, mas apesar de fazer o seu melhor, não havia como quebrar esse homem pesado. De qualquer forma, não importava. Dentro da mina Sidna, bestas mais duras foram quebradas e um Nord não pode sobreviver entre a horda de Reachimen se acumulando na mina. Afinal, ele é apenas um homem. O problema agora era quando a notícia chegaria à família Silverblood. Este Nord matou Nepustinose, alguém que trabalha para o Silverblood e faz algumas ligações importantes ao redor do lugar. Embora o Zog e seu irmão Mulush, aquele que supervisionou Silverblood Smelter, tenham alguma animosidade com o Nepus. Não que isso importasse de qualquer maneira agora, outro Nepus virá para lidar com as coisas. É assim que as coisas acontecem na Campina. João foi admitido com o pseudônimo de Draugr Face. Ninguém realmente se importou e o considerou um louco. Seu rosto e corpo meio danificados eram assustadores de se olhar. Então eles colocaram uma cobertura facial e amarraram um pedaço de pau em sua perna esquerda para usar como pé por corteza. Sua prótese falsa pé foi confiscado depois de tudo. Quando Urzoga empurrou João pelo portão de metal da mina, ele entrou na plataforma de madeira que desce até o local da mineração. João parou em sua borda e olhou para baixo para ver uma horda de pessoas sob a plataforma olhando para ele. Reachimen, todos eles. Era óbvio, Nords não sobrevivem neste lugar se não servirem aos Reachimen. Seus olhos examinaram o lugar ao redor enquanto ele dizia. Não havia indício de luz do sol descendo para este lugar e dizer quanto tempo um prisioneiro ficou aqui a ver como sua pele ficou pálida. Chegando ao nível do solo, João não tinha nenhum plano em mente sobre como lidar com alguém ao seu redor. Ele olhou em volta e encontrou um balde com picaretas. Ele escolheu um e caminhou ainda mais na mina. Ei! Uma voz o chamou de trás. João parou e olhou para o interlocutor. Esse é meu. Um jovem renegado apareceu atrás de João olhando para ele com olhos desafiadores. Ele estava apontando para a picareta que João pegou. O problema é que já havia uma picareta do lado dele. João olhou para o homenzinho que veio e entregou a picareta. O renegado segurou a picareta e tentou puxá-la da mão de João, mas foi uma tentativa fofa aos olhos de João. O jovem puxou o machado, mas era como se estivesse tentando arrancar um pedaço de uma parede. João nem se mexeu. Carinha, cuidado com seu tamanho. João zombou dele. O renegado parecia não ter gostado e pulou em cima de João balançando um pequeno prego de metal no pescoço de João. Tinca a ponta do prego quicou na pele de João, quebrou e caiu com som metálico na pedra fria. O jovem recuou olhando para o prego em sua mão com o rosto pálido. João simplesmente estendeu a mão e agarrou o jovem pelo pescoço puxando-o para mais perto.
Os arredores ficaram quietos. De repente algumas pessoas se levantaram ao redor de João. Os renegados estavam claramente defendendo uns aos outros. João simplesmente sorriu e soltou o jovem renegado e então entrou. O jovem permaneceu imóvel como um tronco de madeira. Ser tão grande quanto João tem suas vantagens. Os prisioneiros serão cautelosos e mostrarão algum respeito, mas é claro que levar as coisas longe demais fará com que os prisioneiros se revoltem. Os homens são assustadores em espaços apertados. Ainda assim, João não planejava passar muito tempo na prisão. Ele só precisava ver como as coisas funcionam aqui. Sidney Mine era muito parecida com o Shield of Interworld. O Shield era Meldil Interworld antes do Black Ruin. Era uma caverna de gelo onde as pessoas eram trancadas em gaiolas e depois liberadas para minerar em Shield. Aqui na mina Sidney, era apenas uma mina subterrânea onde só se pode minerar o dia todo e descansar, mas descansar era um desafio. Ninguém sabia o dia e a noite aqui. Apenas algumas horas eram suficientes para mexer com o relógio biológico de qualquer um. Além disso, ter um lugar seguro e tranquilo para dormir era um luxo que ninguém tinha. A mineração também foi um desafio. Havia lugares com minério de prata e lugares sem minério. Quem não minera prata não consegue comida e os renegados estavam realmente no controle do processo na prisão. Não apenas isso. Eles usaram a política de dividir e conquistar com os nórdicos. Se você é um nórdico, não pode ficar com outros nórdicos. É melhor denunciá-los ou roubá-los para agradar os renegados para que você possa sobreviver lá embaixo. Esse tipo de situação não estava programado, tanto quanto João poderia dizer. Além disso, esteiras de dormir eram preciosas, então é preciso criar espaço para dormir e guardá-las. João suspirou para si mesmo no final, então encontrou um lugar vazio e começou a golpear a picareta na parede. Com certeza, os golpes de João eram altos e fortes. Muitas pessoas olhavam para ele com mais respeito agora. Ainda assim, João não percebeu que além da parede havia um velho com vestes de mago dormindo pacificamente. Com aquele primeiro golpe, o velho acordou assustado. Quem? Onde? O quê? Quando? Às vezes por quê? Você. Batendo no meu travesseiro. Vou te chamar de Aldrava. Eu sei. O velho em um manto de mago parecia bastante familiar para João, especialmente com seus cabelos prateados e olhos amarelos brilhantes. É. João foi pego de surpresa pelo tom frenético do homem. Eu meio que acho que isso é uma mina, então vou continuar explorando meu próprio negócio. PFFFA. Boa. Apenas pare de bater naquela parede, garoto. Agora está tocando na minha cabeça. Oh, espere. Não estava sempre tocando. Deixa pra lá. Você não encontrará nada onde cavar. Foi tudo esclarecido eras atrás. Então, bem, a menos que você pense que isso é uma pedreira em vez de uma mina de prata, continue fazendo o que está fazendo em outro lugar. João sorriu e decidiu desistir. O velho apontou para João se sentar. Como eles pegaram você, garoto? Não me diga que você se deixou ser pego por um propósito nobre. Ele perguntou. João sorriu e pensou em uma resposta. Loligaging. PFFFF. O velho segurou seus lados e começou a rir muito. Então, por que você está aqui? João olhou para o velho. Eu estou aqui para você. Tenho certeza que você foi desajeitado o suficiente para ser capturado depois daquele banho de sangue que você fez. Quer sair? Não tão cedo. Bem, pelo menos você precisa de um método para sair, não é? Eu já sei. What? Onde está o esporte nisso? Vou te dar uma equipe que pode te teletransportar em troca de seu coração e pulmões. Tenho certeza que vou precisar disso. Sério? Que chato. Então uma faca que pode arrancar aquelas barras de metal. Ou uma espada na qual você pode voar. O que você quer, tio? João perguntou com uma cara cansada. O que eu quero? Eu só estava entediado, sabe? Eu queria jogar com alguém e encontrei você em uma situação difícil. Aqui, eu tenho uma boa ideia. Vamos fazer um concurso? Um concurso envolto em um mistério, com um esmalte enigma. Oh! Que diversão teremos!
Eu matei suas galinhas da última vez. Tem certeza que quer fazer uma competição comigo? O que há de errado com isso? Foi divertido ver você soprando todos aqueles curcus em uma nuvem de penas. Você é bem-vindo então. Então, qual é o concurso? Oh, oh Deus! Por favor, não. Bem, aqui vão os contes. Eu vou parar você aí mesmo. João estendeu a mão. Olha, estou no meio de algo agora. Tenho Azura e Molag Bal para lhe dar e acredite em mim, se você está se sentindo caridoso, apenas me dê uma esmola e não peça nada. O quê? Sem um concurso? Um julgamento? Uma competição? TSK. Bem, está vendo esta prisão em que estamos? Vou matar todos nela e mutilar seus cadáveres, então condená-los ao oblivion por toda a eternidade, exceto para alguém que vou guardar para mais tarde. O que você diz? Ei! O velho parecia relutante. E eu vou convidar você para a próxima reunião de família. Mas sem rasgar as entranhas de ninguém. João colocou isso no topo da oferta. Isso deve ser divertido. Combinado. João se aproximou de seu querido tio e perguntou. Agora me diga, quais são as novidades? Parece que estou reunindo alguma tensão entre a nobreza de Oblivion. Oh! Você pensa assim? É realmente verdade. Você pegou o lado ruim de Dagon muito bem. Até eu vou ter que levantar meu chapéu por isso. Ele insistiu em fazer uma grande aposta que você vai morrer em seus trabalhos. E Malacat odeia você por algum motivo. Eu também odeio Malacat. Na verdade, todo mundo odeia Malacat. Sim, eu ouvi. E você teve que pedir ajuda a Molag. Molag. De todos os príncipes. Quero dizer, o que aconteceu com seu querido tio? Molag é realmente mais administrável do que alguém em particular. Pelo menos eu sei o que ele quer e eu dou a ele. A escritura está selada. João respondeu com uma cara mal-humorada. É verdade, mas isso vai morder seu traseiro no final. Eu estou bem ciente. Contanto que eu não seja arrastado para Oblivion, eu vou me virar contanto que eu recupere meu poder. Oh, a propósito, você não pode me ajudar com aquela videira? O quê? Onde está a diversão nisso? Além disso, este é o parto de Azura e não posso interferir. Um baita tio você é. Pelo menos vou conseguir alguns massacres com isso. O velho disse e se levantou. Verei você, sobrinho. Muito em breve. Quando ele terminou suas palavras, Shogorates apareceu de seu lugar. João olhou em volta e descobriu que ninguém parecia ter notado Shogorato ou a conversa que eles tiveram. Ele suspirou em seu coração e começou a observar a prisão. À noite, João estava descansando seu corpo na parede de uma caverna quando a maioria dos mineiros estava dormindo. Alguns estavam atentos, mas isso não impediu João de chamar Nefertiti e pegar o cubo, Grid, e Molags Massi, dela. Ei! Eu quero que você verifique algum lugar para mim. Deve ser nessa direção. Estarei esperando por você lá. João deu-lhe algumas instruções e ela seguiu em silêncio. Ele também pegou silenciosamente a cabeça de metal de sua picareta e caminhou entre os mineiros adormecidos até a plataforma de madeira que levava à mina. Nenhum dos guardas estava presente por perto, então ele tinha tudo o que precisava. É como você disse. Mas é um pouco apertado para você passar, você precisa cavar um pouco. Nefertiti voltou para ele confirmando as informações de João. Bom. João concordou e disse a ela para entrar em sua sombra. Com tudo isso dito e feito, João estava pronto para começar a segunda parte de seu plano. Ele enfiou a cabeça da picareta nas barras do portão da prisão e usou sua força bruta para dobrar o metal em um nó que isolava a prisão. Chiquio. Saia. João chamou seu companheiro Drimora. Mortal. Oh. Olhe para todas aquelas presas. Você estava planejando se meter em um campo de caça tão delicioso desde o começo. Cale a boca, seu pervertido. Ei, por que seu rosto está tão cheio de arranhões? Vamos apenas dizer. Príncipes dédricos não são a causa comum de morte em Oblivion. Dremoras femininas são assustadoras. Puxou. Que coincidência estranha. Nós temos isso também. Vamos acabar com o que temos em mãos, então vou ouvir sua história.
Yeah. Chame de caos, chame de confusão. Para Jun, foi apenas mais um banho de sangue onde ele teve que pisar em muitos insetos em uma luta Kandlashun contra muitos. Desde que seu poder cresceu dramaticamente, ele não era mais considerado humano, mesmo aos olhos de si mesmo. Nenhum ser humano tem resistência para pegar esse número sozinho sem se cansar ou se machucar. Sua pele era dura e pode resistir a qualquer material desencantado e comum. Além disso, os prisioneiros neste mundo usam braceletes anti-magia que Jon não precisava com sua videira para começar. Ele matou tantos e o lugar estava cheio de sangue e entranhas. Havia aquele homem que Jon tirou de seu braço e começou a espancá-lo quase até a morte antes de reivindicar sua vida com a massa. Os prisioneiros não ousaram atacar Jon primeiro e continuaram tentando se concentrar na defesa em grupos e alguns tentaram se fingir de mortos, mas Shikyu tinha bons olhos para presas vivas. No final, Jon alcançou a cela central na mina Sidney e quebrou a porta. Atrás dela, havia um corredor que levava a uma grande sala. Lá, Jon pôde ver alguns dos NPCs do jogo. Uraxen, Duashi, Borku, a besta e, mais importante, Madanashi, o rei dos Hags. Do ponto de vista deles, Jon era um guerreiro sangrento imponente coberto de sangue sorrindo o sorriso mais assustador que eles já viram em anos. Apesar de ser renegado e acostumado a matar e invadir, esse homem era outro nível de loucura. Agora, Madanashi gritou e os três ao seu redor saltaram para Jon de uma só vez. Jon golpeou o primeiro com a mão e esmagou a cabeça do outro com a massa. O último foi Borkult Beast, um Uki para um Orc. Jon simplesmente abriu suas entranhas com ganância e cavou suas mãos. Em seguida, tirou os intestinos de Borku e começou a estrangulá-lo com eles. Estrangular alguém com seus próprios intestinos. Clássico. Shikyu não pôde deixar de aplaudir. Borku já estava morto nas mãos de Jon de qualquer maneira. Jon se virou para finalmente encarar Madanashi. Sua Majestade Real, vinha escoltá-lo para fora. Jon disse zombando. Você? Quem é você? Eu sou Jon Dari, e eu odeio sua espécie. Jon deu um soco em Madanashi antes que este pudesse balançar sua faca. Madanashi perdeu a consciência e caiu no chão. Jon simplesmente se aproximou dele e o levou para o espaço da prisão do cubo. Agora que o pacote foi recuperado, era hora de fugir e escapar da mina Sidna. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.